Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Lucas Bastos, eu sou cientista político, formado em Relações Internacionais, podcaster e jogador de Call of Duty. Hoje é o começo de uma série de vídeos onde eu trago uma análise política da história dos jogos. A franquia Call of Duty é um prato cheio para tratar da geopolítica e seus conflitos armados. Vamos passar por todos os seus subtítulos no futuro, mas hoje é dia de contemplar um dos queridinhos da comunidade. Essa é a história não contada de Call of Duty 4 Modern Warfare. Desenvolvido pela Infinity Ward, lançado em 2007 pela Activision, duas empresas estadunidenses, essa informação é relevante porque, apesar de ser um jogo com a história fictícia, a representação dos países e suas instituições condizem com a realidade. Então, saber que a história foi imaginada e contada por pessoas que nasceram e cresceram nos Estados Unidos faz toda a diferença. É claro que eu vou fazer comparações com pessoas e acontecimentos reais quando for pertinente. O ano é 2011. No tabuleiro temos de um lado os Estados Unidos e o Reino Unido, tem uma condição bem semelhante à realidade da época, os dois na OTAN, hegemônicos, forças armadas mais poderosas do mundo, e todos os demais países com medo de provocar ou iniciar um conflito direto contra eles. Do outro lado, temos uma parte da Rússia e um país fictício do Oriente Médio. Os devs não quiseram polemizar com nenhum país específico, porque os atentados estavam bombando naquela época, se é que vocês me entendem. Tanto a Rússia quanto o Oriente Médio passam por instabilidades políticas. Os russos estão em uma guerra civil, onde o governo eleito está perdendo para um grupo rebelde ultranacionalista liderado pela família Zakaev. Enquanto isso, o país fictício passa por uma revolução, com muito derramamento de sangue. O governo vigente tinha relações diplomáticas com o Ocidente, até o chefe de Estado ser executado em praça pública, na frente das câmeras. Os revolucionários liderados por Khalid al-Assad assumem o poder e estabelecem uma aliança com Imran Zakaev. Nossa missão é impedir os planos de Zakaev e al-Assad que comprometam a segurança das nações ocidentais, descobrir o paradeiro dos dois e atuar para que a ordem seja restabelecida pelos governos legítimos da Rússia e do país fictício do Oriente Médio, custe o que custar. Para isso, nós assumimos vários papéis. É costume da franquia colocar vários personagens jogáveis de diferentes nacionalidades para cumprir o mesmo objetivo, e assim representar a cooperação entre os países. Nesse jogo específico, são 6 personagens ao todo, 4 em missões especiais, mas na maior parte do tempo controlamos o sargento Paul Jackson, do Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos, e o sargento John McTavish, que vocês devem conhecer como Soap. Ele é do Serviço Aéreo Especial do Reino Unido. O último que vale a pena citar é o capitão John Price, codinome Bravo 6, um casca-grossa das Forças Armadas do Reino Unido, figura icônica de vários jogos da franquia. Na introdução do jogo, ouvimos o seguinte discurso do líder russo Imran Zakaev. Nossas lideranças nos prostituíram para o Ocidente. Destruíram nossa cultura, nossa economia e nossa honra. Assim como devastaram nosso país, devemos devastar o deles. Esse discurso é uma clara referência ao nacionalismo russo da nossa realidade. O sentimento descrito pelo personagem fictício existe nas pessoas que têm saudade da União Soviética, de um tempo em que a Rússia era muito mais temida e respeitada. Inclusive é comum encontrar apoiadores do Vladimir Putin com esse sentimento, não com o desejo da volta do governo socialista, mas pelo resgate do orgulho de uma nação que intimida os vizinhos, toma territórios e disputa a hegemonia global. Sempre que morremos no jogo aparece um ensinamento de alguma figura histórica. Via de regra, algum líder político ou militar. Nesse jogo tem uma fala do próprio Putin, que explica muito bem esse fenômeno. Ele diz: quem não sente falta da União Soviética não tem coração. Quem quer ela de volta não tem cérebro. São 2 os principais responsáveis por esse sentimento. O último presidente da União Soviética, Mikhail Gorbachev, conhecido por um sinal vermelho que tinha na cabeça, e o Boris Yeltsin, primeiro presidente da Rússia que conhecemos hoje. Os 2 executaram a Perestroika, nome dado à reforma política que abriu a economia da Rússia, privatizou estatais e permitiu a participação de empresas estrangeiras. Também devolveram a soberania dos demais países, alguns asiáticos e vários do leste europeu. Reduziram drasticamente a esfera de influência de Moscou
e permitiram empresas capitalistas bem-sucedidas, a maioria dos Estados Unidos, e esse foi o caminho encontrado para encerrar a Guerra Fria sem derramamento de sangue. Talvez não fosse ideal, vemos as consequências no jogo e agora na vida real. Mas a verdade é que nunca existiu solução fácil para o fim daquele conflito. Inclusive, poderia ter sido muito pior. Tem um comercial da Pizza Hut com o ex-presidente Gorbachev, onde os russos discutem esse sentimento. Eu não vou passar aqui por motivos de direitos autorais, mas o link vai estar aqui na descrição para quem quiser ver. Dá para entender porque é que alguns russos se sentem humilhados até hoje. Em resumo, a visão que os desenvolvedores e o povo estadunidense têm do Putin foi exagerada e impressa na personalidade do vilão, Imran Zakhaev. O contexto está dado. Daqui em diante, vou falar das missões, dos acontecimentos mais importantes da campanha, até o desfecho. Então, se você ficou interessado e nunca jogou, tem uma versão remasterizada com gráficos mais atuais, mas a original ainda é bem agradável. Eu joguei recentemente para relembrar e não me incomodou em nada. É bem mais em conta também. Ainda no prólogo, recebemos informações de um agente infiltrado na Rússia a respeito de uma carga em um navio que navegava no Estreito de Bering, entre o leste da Rússia e o Alasca. Então voamos de helicóptero até a embarcação e descemos de rapel à noite durante uma tempestade. O objetivo é atirar em tudo que se move, localizar a carga, retirar do navio e voltar para o helicóptero. Tudo ocorre conforme previsto até a carga ser encontrada. Arrombamos o container, damos de cara com um símbolo de radiação em uma caixa vedada. É uma ogiva nuclear presente do Zakhaev para o Al-Assad. Nesse momento, recebemos um aviso pelo rádio. São jatos militares russos com ordens para afundar o navio e seu conteúdo. Guardamos uma papelada que se encontra em cima da caixa, provas do conteúdo e da relação entre as duas lideranças rebeldes, e é hora de fugir porque uma explosão acontece e o navio começa a afundar. No fim, voltamos para o helicóptero. A ogiva do navio vai parar no fundo do mar, não representa mais nenhum perigo, mas o pesadelo das forças ocidentais havia se tornado realidade. Rebeldes russos já controlavam parte do exército, marinha e força aérea do país, assim como um arsenal nuclear, com a intenção de compartilhar com outro governo ilegítimo. Esse também é um medo real de todas as lideranças do mundo. Todos têm medo da possibilidade de uma arma nuclear cair nas mãos de alguém que tenha coragem de usar. Com esse fato, os Estados Unidos e seus aliados se sentem no dever de intervir em qualquer território envolvido, violar soberanias, direitos humanos, sacrificar a ordem e o progresso de outras civilizações em nome da integridade das democracias ocidentais. E assim começa a campanha. A história é dividida em 3 atos, com missões alternadas entre os personagens, um recurso muito bem pensado porque mostra como um acontecimento em uma missão tem consequências em outro lugar do mundo. Também é possível notar diferenças na atuação dos dois grupos. Com o Paul Jackson, executamos uma incursão com forças do exército dos Estados Unidos, com tanques, bombardeios, em plena luz do dia, no meio das cidades, os conflitos sempre têm grandes proporções. Já com os britânicos, a atuação é bastante discreta. Estamos sempre em menor número, em lugares afastados e atiramos com armas silenciadas. Eu vou apresentar uma campanha de cada vez para facilitar o entendimento, mas tenho em mente que as histórias acontecem em paralelo até certo ponto. Começando pela campanha dos Estados Unidos. Depois que o presidente do país fictício foi executado, os Marines foram enviados para o Oriente Médio com 3 objetivos principais: restabelecer a ordem democrática, procurar armamento nuclear enviado pelos russos e capturar o novo ditador. A invasão acontece por meio de veículos aéreos, marítimos e terrestres. Soldados carregam o armamento mais pesado e sofisticado que o dinheiro pode comprar, para fazer jus ao nome do jogo. Dá para ver claramente que o território é civil. Combates acontecem no meio das cidades, é possível identificar casas, comércios, escolas, hospitais. Claramente pessoas normais viviam ali até pouco tempo. Mas os devs deram um jeito de limpar a barra dos Estados Unidos. Não aparece um civil sequer durante toda a campanha dos Marines. Dão a entender que a revolução foi tão violenta que a sociedade civil morreu ou fugiu ou entrou para o exército dos rebeldes. Então você, como Paul Jackson, está liberado para atirar em tudo que se move.
Entramos no Oriente Médio para tomar territórios, defender posições, destruir armas e veículos inimigos, em paralelo com uma constante brincadeira de gato e rato com Khalid al-Assad, sem muitas esperanças de encontrá-lo. Até a última missão, onde resgatamos um soldado e durante a extração, recebemos um aviso sobre um dispositivo nuclear nas proximidades. Mas já era tarde demais. Uma bomba nuclear tática explode, a onda de impacto derruba o nosso helicóptero e nosso protagonista morre com todo o seu batalhão. O que passa despercebido pelos jogadores no Ocidente é a questão moral dos Estados Unidos terem o direito de fazer intervenções em outros países. Esse fenômeno é resultado de décadas de soft power mais bem sucedido que o mundo já viu. Soft power é a capacidade que os países têm de influenciar os outros sem o uso da força. Não se trata somente de negociações políticas. Também interfere na cultura, na ideologia dos povos, no idioma que você fala, nas músicas internacionais que você ouve, nas roupas que você veste, na comida que você come e o mais escancarado que é o cinema. Hollywood é o mais puro suco de propaganda dos Estados Unidos. Eles sempre são tratados como heróis e defensores do planeta. A bandeira aparece em tudo que é lugar. Se existe o vilão, normalmente ele é estrangeiro, russo, chinês, muçulmano, alienígena. Para eles é tudo a mesma coisa. As crianças querem ser algum herói que veste azul e vermelho como a Mulher Maravilha, o Capitão América. E nessa o brasileiro se curva aos interesses dos Estados Unidos sem precisar ser invadido. O resultado disso na vida real é o silêncio a respeito das guerras iniciadas pelos Estados Unidos. É óbvio que o jogo tem inspiração nas guerras do Oriente Médio. As cenas de invasão que vemos aconteceram na Líbia, no Iraque, no Afeganistão. E o próprio vilão do jogo tem a aparência de um líder importante do Iraque, também derrubado pelos Estados Unidos. Diferente da história contada no jogo, incontáveis civis, pessoas inocentes que não tinham nada a ver com os terroristas, morreram, tiveram suas cidades bombardeadas, suas casas invadidas, suas riquezas espoliadas e toda a sociedade ocidental fechou os olhos para as atrocidades e aplaudiu. Afinal, tudo que esses países precisavam era de um pouco de democracia. Na atual conjuntura, é muito fácil entender que foi um erro, principalmente depois do vazamento de arquivos confidenciais das Forças Armadas e da CIA, da espionagem dos Estados Unidos. É o tipo de coisa que eu nem arrisco colocar aqui. Caso vocês estejam curiosos, sugiro que pesquisem pelos nomes Edward Snowden e Julian Assange. Provavelmente vocês vão encontrar um vídeo em preto e branco semelhante ao desta missão que está passando na tela. O Assange é perseguido até hoje por vazar isso. Os Estados Unidos também já desocuparam a maioria dos territórios do Oriente Médio e, para surpresa de ninguém, deixaram esses lugares muito piores do que encontraram. Mortos, feridos, refugiados, uma extrema dificuldade de gerar riqueza e pessoas sedentas por vingança. Tudo isso deixa escancarado que foi um erro. Mas quando o jogo foi lançado, os Estados Unidos estavam no auge da impunidade. Essa possibilidade era impensável. E os jogadores se sentiam confortáveis com as cenas que viam no jogo. Só para esclarecer, antes da gente continuar. Eu sei dos motivos que os Estados Unidos tiveram para invadir o Oriente Médio. Não é para você odiar o povo americano, muito pelo contrário. Eles merecem respeito e admiração por muitos aspectos, assim como o povo europeu, muçulmano, russo, chinês, etc. Todos têm virtudes a serem exaltadas e defeitos a serem corrigidos, vários valores de cada um. E não me entendam mal, eu só tento mostrar que os problemas do mundo são muito mais complexos, que o povo X é mal, o povo Y é do bem. Todo conflito tem no mínimo dois lados e nós somos bombardeados todo dia com informações de um lado só. A campanha dos britânicos continua logo após a fuga do navio, onde encontramos a arma nuclear. O briefing da missão informa que Nikolai, um espião que informou sobre as negociações entre Zakhaev e al-Assad, foi descoberto, levado para as montanhas do Cáucaso, onde seria torturado e provavelmente executado. Estamos novamente na pele de Soap, sob o comando do Capitão Preço, e contamos com a ajuda do Sargento Kamarov e seu batalhão. Kamarov faz parte do exército russo do governo derrubado pelo Zakhaev. Significa que o governo russo aceitou a ajuda do Ocidente para restabelecer sua soberania. E aqui eu preciso explicar. No mundo real, é muito difícil para um país aceitar a ajuda de outro dessa forma. Porque se você precisa da ajuda de outro para retomar seu próprio território, a soberania desse território não vai mais ser só sua. Você vai ter uma eterna dívida sobre sua existência com o país que te ajudou. Uma das maneiras mais fáceis de expandir o soft power é oferecer ajuda.
Certos países entendem inclusive como ofensa se você oferecer ajuda em alguns casos. Essa missão mostra bem essa dinâmica, porque em certo momento, Price e Kamarov têm uma pequena discordância. Nem chega a começar uma discussão e os britânicos rapidamente agridem e ameaçam o Kamarov para extrair uma informação dele e fazer a vontade do Capitão Price. Ou seja, estamos cooperando aqui, mas se você aceitou minha ajuda, eu venho para mandar. Você cala a boca e obedece para não apanhar na frente do seu batalhão. Em seguida, encontramos o cativeiro onde se encontra o Nikolai. O resgatamos com vida e partimos para a extração. No embarque do helicóptero ele afirma: os americanos estão cometendo um erro. Nunca pegarão o Al-Assad vivo. O helicóptero da extração é derrubado, somos obrigados a fugir por terra e pedir apoio aéreo. Passa literalmente uma propaganda do AC-130 e controlamos brevemente o soldado que dispara do avião, até o batalhão do Capitão Price extrair novamente a segurança. O briefing da missão seguinte informa sobre a explosão da bomba, assim como a morte do sargento Paul Jackson, protagonista da campanha estadunidense. Então Nikolai, o infiltrado que resgatamos, diz ter informações sobre o paradeiro de Khalid al-Assad, responsável pela explosão da bomba. Provavelmente estaria se escondendo como um covarde no Azerbaijão, e é para lá que nós vamos. Dessa vez estamos em outro país soberano, com tropas e um helicóptero de combate. Novamente contamos com o apoio do governo russo, mas não parece existir nenhum tipo de autorização por parte do Azerbaijão. Conforme previsto pelo Nikolai, era um vilarejo, completamente dominado por rebeldes russos. Como sempre, atiramos em tudo que se mexe. E na última casa, lá está o Al-Assad, sem nenhuma chance de escapar. E aí começa o interrogatório. Um adendo. É claro que esse interrogatório se trata de uma sessão de tortura. Eu achei legal, enfim, de Ward ter colocado isso no jogo, porque é óbvio que eles sabem, via de regra, a comunidade internacional, a ONU e as instituições que tratam de direitos humanos repudiam esse tipo de conduta, principalmente as nações ocidentais. Mas é bom lembrar que, infelizmente, não passa de mais uma hipocrisia sem tamanho, porque não existe Estado que não pratica tortura para alcançar seus objetivos. Os civilizados, entre aspas, só tentam esconder, mas sempre fazem igual ou pior, em muitos casos. Continuando, o Price tenta extrair informações do Al-Assad no estilo Capitão Nascimento. Afinal, era preciso ter certeza de quem teria fornecido a bomba e onde estaria esse indivíduo. Al-Assad não entrega, mas seu telefone toca. O Capitão Price atende e acaba com o sofrimento do inimigo. Era Imran Zakaev. Sem querer, entregou a informação que o Price queria. As missões seguintes são flashback da vida do Price, quando ainda era tenente, no ano de 1996, 15 anos no passado, em seu primeiro contato com Zakaev. No jogo é explicado que Chernobyl, cidade ucraniana onde ocorreu o maior acidente nuclear da história, é a Disneylândia do crime. Por razões óbvias, é um lugar inabitado, com pouca ou nenhuma vigilância do governo ucraniano, onde os criminosos costumam invadir e coletar material radioativo para construir e traficar armas químicas. Eu não faço ideia se algo assim acontece na vida real. Eu acho que não, porque eu pesquisei e não encontrei nada em inglês. Mas é uma bela de uma licença poética, eu gostei da criatividade dos caras aqui. Seguindo. A espionagem britânica descobre que haverá um encontro dessa natureza. Zakaev, desde aquela época, já trabalha com tráfico de armas químicas e tinha uma reunião marcada com o comprador em Pripyat, a cidade mais afetada pelo acidente. Então o governo britânico envia o Tenente Price, que controlamos com o capitão Macmillan, com o objetivo de colocar um fim na vida e nos negócios de Zakaev. Nos posicionamos no topo de um prédio com um sniper e assistimos a negociação acontecer, na espera da melhor oportunidade de disparar. O tiro arranca o braço de Zakaev, os criminosos começam a nos caçar e tem todo um drama para chegar na extração. Naquele dia, Price e Macmillan achavam que a missão tinha sido bem sucedida, mas sabemos que foi em vão. De volta ao presente, nosso alvo passa a ser Viktor Zakaev, filho do Imran, que participa ativamente dos negócios do pai. Em uma reunião das lideranças ocidentais, o Capitão Price informa os recentes acontecimentos ao representante dos Marines e chegam à conclusão de que o melhor caminho para encontrar o pai é caçar o filho. O exército russo fornece a localização e autoriza a operação das forças ocidentais em seu território mais uma vez. Partimos para o sul de Moscou e para a reta final do jogo. Chegando lá, precisamos armar uma emboscada para o comboio de Viktor Zakaev. Suas tropas oferecem bastante resistência, mas não o suficiente para impedir as forças lideradas pelo Capitão Preço. Viktor foge até ser encurralado no topo de um prédio,
e tira a própria vida para não ser torturado e pressionado a trair o próprio pai. O próximo briefing é o discurso inflamado do trailer em sua versão completa. Nossas lideranças nos prostituíram para o Ocidente, destruíram nossa cultura, nossa economia e nossa honra. Nosso sangue tem sido jorrado em nosso solo, meu sangue, nas mãos deles. Eles são os invasores. Todas as forças estadunidenses e britânicas vão deixar a Rússia imediatamente, ou sofrer as consequências. Do ponto de vista do vilão, há um governo ilegítimo na Rússia que se curva para o Ocidente, permite a atuação de inimigos históricos, responsáveis por diversos danos permanentes em sua vida, dinheiro de suas negociações, baixas no seu exército rebelde, um braço e agora um filho. Tudo isso em sua própria casa. É claro que Zakhaev não deixaria barato, afinal ele tinha acesso ao todo-poderoso e temido arsenal nuclear russo. Essa sede de vingança é também seu ponto fraco. Zakhaev corre em direção a uma das bases de lançamento de mísseis intercontinentais e é flagrado pelas câmeras de segurança do governo russo. Nosso objetivo é entrar nessa base o mais rápido possível e impedir a destruição dos principais centros populacionais do Ocidente. Para isso, saltamos de paraquedas nas proximidades da base, um dos marines se distancia do batalhão na descida, então temos uma side quest de resgate. Como sempre, enfrentamos bastante resistência pelas tropas inimigas, mas garantimos a segurança do marine e seguimos para o objetivo principal. Ao chegar na base de lançamento onde Zakhaev se esconde, somos surpreendidos pelo lançamento de 2 mísseis intercontinentais. Os rebeldes haviam disparado um ataque que atingiria toda a costa leste dos Estados Unidos. Mataria aproximadamente 40 milhões de pessoas. Nesse ponto, o objetivo é alterado para invadir a sala de controle da base de lançamento e inserir códigos de autodestruição dos mísseis. Tudo isso em 11 minutos. Dessa forma, as ogivas explodem no ar e os destroços caem no meio do Oceano Atlântico. Existe um conceito militar amplamente debatido na geopolítica chamado destruição mútua assegurada. É uma conduta adotada pelos países que possuem arsenal nuclear. Define como devem se comportar caso entendam que sua existência está ameaçada. O manual indica que o chefe de Estado tem o dever de retalhar na origem, o quanto antes, ou seja, país nuclear não perde guerra. Para além disso, não pode haver conflito direto entre países nucleares, porque se um deles realizar um ataque nuclear, com certeza será alvo de outro ataque da mesma proporção. Eu nunca ouvi falar que seria possível abortar o ataque de um míssil de longo alcance no meio do caminho. Eu não sei se faz sentido que esse tipo de mecanismo exista. Eu acredito que faz parte da licença poética para deixar o roteiro mais emocionante, mas o ponto é, esse tipo de solução de mandar tropas invadirem a base para impedir o míssil no meio do caminho jamais aconteceria. Se a Rússia, ou quem quer que seja, disparar uma ogiva contra os Estados Unidos, vai tomar outra imediatamente. E o mundo vai partir para um inverno nuclear. Esse é um conceito que eu posso abordar em outro vídeo, inclusive. Depois de impedir a destruição do planeta, o batalhão do Price ainda precisa sobreviver. Eles fogem da base de carro, perseguidos por tropas rebeldes até serem encurralados em uma ponte. Quase todo o batalhão do Price morre nesse processo. Quando estão todos no chão, aparece Imran Zakhaev em pessoa e finaliza alguns britânicos e americanos. Restam apenas Price e Soap. Tudo parece estar perdido quando surgem os reforços do governo russo e provocam um breve momento de distração no Zakhaev. Soap consegue uma oportunidade de atirar e finalmente acaba com a vida de Imran Zakhaev ali mesmo. Tropas russas pousam no local e salvam as vidas do sabonete do Capitão Preço. A história termina com a voz de uma jornalista transmitindo notícias para a população. Ela diz: o governo russo confirmou que fez uma série de testes nucleares no centro da Rússia. Líderes mundiais repudiaram tal ação. Oficiais da Rússia afirmam que o procedimento foi um sucesso e respeitou os protocolos da ONU. Nenhum comentário foi feito por parte do partido ultranacionalista. Rumores apontam uma disputa pela liderança do partido. E a busca pelo navio de carga perdido no Estreito de Bering foi cancelada. Eu particularmente gostei bastante desse final, porque tem tudo a ver com a realidade. Várias crises diplomáticas são encobertas pelos governos para não deixar a população em pânico, e principalmente, para não desencadear outras crises. Algumas histórias incríveis são mantidas como segredo de Estado por muitos anos. Às vezes viram um bom filme décadas depois. Bom, chegamos ao final.
Eu espero que vocês tenham gostado, se inscrevam no canal e ativem as notificações para não perder o próximo vídeo. Muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima.